falando um pouco mais do Cristo ressuscitado e da igreja, eu e você, na caminhada da fé, com a mensagem da Páscoa, com a mensagem da celebração desse dia especial. Quero que os irmãos abram o texto em Efésios 2, a partir do verso 1. Efésios capítulo 2. Carta de Paulo à igreja de Éfeso, carta aos Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1. Verso 1 até o 10º. Ele vos deu vida, quando vós, mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos, outrora segundo as inclinações da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos céus vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Mais uma vez, Senhor Jesus, fale aos nossos corações. Nós somos necessitados de ouvir, de aprender, e que o Teu Santo Espírito nos eduque através da Tua Santa Palavra. Amém e amém. Essa palavra de Paulo vem trazer uma interpretação para nós da obra de Cristo pós já ressurreição. Paulo, enquanto Cristo em vida, o soldado romano que viu o martírio de Estevão nos primeiros capítulos de Atos, e Paulo começa na descrição do livro de Atos, pelo apóstolo Lucas, como um personagem, termina como outro. No começo ainda está os apóstolos, aí vem o chamamento de Deus, caminho de Damasco, aí vem o aprendizado, de uma maneira muito rápida, e logo começa o seu ministério, e poderíamos dizer que ele até mesmo terminou martirizado, porque terminou na prisão. Podemos considerar um martírio também, em nome do Evangelho. Estava preso por causa do Evangelho. E aqui, Paulo nos traz toda esse entendimento da teologia do Cristo ressuscitado. Paulo prega muito mais a mensagem, não do Cristo morto. E quando nós mortos, verso 5, em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Esse texto, Gui, põe um pouquinho de agudo para nós lá, eu já estou um pouco rouco. Paulo nos leva à dimensão do Cristo ressuscitado, vitorioso, e com isso vitorioso a sua igreja e todos aqueles que nele crê. Todos aqueles que pela graça são atingidos, para mostrar nos céus vindouros. Ele já está falando daquilo que eu iniciei o culto, falando de Apocalipse dos céus, falando Cristo ressuscitou para levar a sua igreja. Nós estamos mortos para os nossos pecados, em Cristo, a cruz de Cristo.
Maldito quem foi pregado nela. Bandidos, assaltantes, ladrões, assassinos. São pessoas malditas para quem lá vai. E Cristo se fez maldito em nosso lugar. Acho que você colocou mais grave, que é o agudo. Mas essa cruz agora ela tem para nós não peso de maldição, mas peso de vitória, alegria, leveza da vitória, porque ele morreu e o túmulo vazio representa a vitória sobre a pior das coisas que para nós existe, que é a morte, que para nós não existe solução. Mas Cristo nos ressuscitará um dia. Eu oro que Deus venha, eu em vida ainda. Você já sonhou com isso? Quem aqui já sonhou que não morreu, mas sim Deus voltando, Jesus voltando e ser subido? Aí eu vou contar uma frescura de pastor. É frescura de pastor. Que Jesus volte na hora do culto do domingo à noite. Tem uma frescura maior que essa? Coisa da gente, né? Besteira do nosso coração, da nossa cabeça, tontice nossa. Mas parece que domingo à noite é um momento mais santo que os outros. O problema é voltar sábado à noite. Vai saber onde os crentes estão? Aí é problema. Aí é problema. Aí sexta-noite. Hoje é sexta-feira. Aí vai ver onde a crentaiada está. Aí é problema. Entendeu? Domingo à noite está tão, né? Mas não adianta ser santo de um dia só. Tem que ser de todos os dias. Jesus pode voltar de qualquer momento. É o que nós temos sido verdadeiramente. Não vai ter falsidade nesse dia. Tudo se tornará às claras. Isso é coisa do meu coração, viu, irmão? Precisa ficar... Cada um tem a sua mania, tá bom? E eu vejo que nesse texto, então, Paulo nos coloca nessa condição de cristãos adorando o Cristo ressuscitado, vitorioso. Paulo nos coloca no caminho dos céus. Agora vamos. Cristo morreu e ressuscitou e nos fez, não nos fará. Está assim na sua Bíblia? Verso 5. E juntamente com ele nos ressuscitou. Ué, mas você já morreu? O pastor falou assim, não quer nem morrer, quer subir para o céu direto sem morrer? Na minha mania aqui, na minha doidice. Mas é pela fé. Cristo já nos ressuscitou, porque ele não brinca, ele não trabalha com o passado, presente e futuro, ele trabalha com o tempo todo nas suas mãos. Quando Paulo fala que Cristo já nos ressuscitou, ou seja, Deus já está vendo no plano futuro a igreja ressuscitando com ele. Amém? Pode falar amém? Deus já está te vendo nos céus. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais através da obra de Cristo Jesus. Deus já está te vendo no futuro com Ele nos céus. Ele trabalha com presente, passado e futuro ao mesmo tempo. Irmãos, Jesus fez tudo isso como determinado por Deus Pai. Jesus fez a obra da cruz e da ressurreição, e com isso prometendo também a ressurreição da tua igreja. E quero aqui caminhar em três perspectivas: de Cristo, dos discípulos e os profetas e da igreja. Os discípulos, alguns não obedeceram, a grande maioria pregou e morreu por amor ao Evangelho de Jesus. Os apóstolos, após a grande comissão,
na ascensão de Cristo, então foram impactados pela ressurreição de Cristo, e tirando então Judas, todos obedeceram, pregaram, espalharam o evangelho, curaram, expeliram demônios por várias cidades de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, até chegar a mim e a você, até chegar a nós. Até aqui tem nos ajudado o Senhor, diz a tua palavra. Deus vem operando maravilhas e usando homens e mulheres transformados por este evangelho, até chegar a nós. Usou, quero citar aqui dois homens importantes da nossa história: Simonton, que trouxe a missão presbiteriana dos Estados Unidos para o Brasil, e aqui no Brasil, Eduardo Carlos Pereira, que é o fundador da nossa denominação. Homens que marcaram a história e marcaram época. Eu não sei se você tem pretensão de marcar a história ou marcar a época, mas eu digo que você tem a missão de marcar e impactar a vida de algumas pessoas. Deus conta com você para impactar e marcar a vida de algumas pessoas, para ser de uma maneira bem resumista, bem pequeno, para impactar e mudar a vida dos seus filhos, dos seus netos, dos da sua casa. Como você se encaixa na história do Evangelho de Cristo? Você faz parte dessa história da igreja, a história da fé? O livro de Atos conta de Paulo, Estevão, os discípulos, Pedro. Você seria dedicado algum capítulo ao seu nome? Ah, pastor, é porque eles foram os primeiros, tal. Tá, tem N motivos para que estes nomes estejam no livro, aquela época. Mas alguns dizem que o livro de Atos dos Apóstolos poderia mudar o título. Atos não dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo. E se poderia mudar o título de Atos do Espírito Santo? Espírito Santo de Deus está falando e usando a tua vida hoje? Então seu nome poderia ser escrito no livro de Atos. Tu tens deixado o Espírito falar ao teu coração e deixado usar a tua vida para impactar as vidas de pessoas, de cidades, de estado, de país? Você conhece nome de pastores, missionários, evangelistas que tem marcado a sua época? Na nossa IPI, na nossa igreja, todos conhecem a missionária Bugra? Não conhece? Impactou vidas, influenciou muitas pessoas, tem pregado pelo mundo, abriu já trabalho missionário de Siloé até na Europa. Pessoas que marcaram a tua vida. Eu cheguei há pouco tempo em Tupi, mas qual foi o pastor que pregou o evangelho para você? Qual foi teu parente que pregou o evangelho para você? Ele marcou a sua vida, essa pessoa marcou a sua vida. O pastor gosta de, quando nós temos batismo e profissão de fé, de que as pessoas que estão sendo batizadas, convida algumas pessoas, 2, 3, a chamar e entregar o certificado como reconhecimento. Obrigado, porque você trouxe a palavra de salvação, você fez parte importante, você foi instrumento de Deus para a minha vida. Aqui tem duas coisas. Primeiro, um exercício de gratidão daqueles que estão sendo recebidos pelo batismo e profissão de fé. Segundo, um desafio para que o próximo convide você
para entregar o certificado. Para a igreja que aqui está sentada, fica o desafio que o próximo convide você. Mas isso é possível porque pessoas marcaram a história, a começar do próprio Cristo ressuscitado, morto e ressuscitado. Jesus fez a sua parte, desceu dos céus, morreu e ressuscitou. Filipenses 2:7, texto que me agrada muito. Você está aí, ó, em Efésios, vira 2 folhinhas, na minha Bíblia dá 2 folhas. Duas folhinhas se encontra, Filipenses 2:7, que diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Isto Cristo fez por mim e por você. Ele veio para impactar e não mediu esforços. Falamos semanas passadas que do texto do Getsêmani, Deus passa de mim este cálice, Pai, está pesado demais, esse negócio de morrer não é bom, esse negócio de prego na mão dói, esse negócio de coroa de espinho machuca, dá dor de cabeça. Quem aqui reclama de cefaleia? O que é dor de cabeça? O que é, Carla? Cefaleia, ó, acertei, que chique. Enxaqueca. Enxaqueca é de pobre, cefaleia é de rico. Né? Não, pobre fala dor de cabeça, né? Estou com dor de cabeça. Irmãos, o que é uma dor de cabeça? Com espinhos cravando o crânio. O que é uma noite mal dormida? O que é acordar cedo para vir ao culto às 7 da manhã? Olha que os anos anteriores o pastor fez às 6, esse ano foi às 7. O que é sacrifício para você? Olha esse texto, o que Cristo fez por você. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Por que isso é humilhante? Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele desceu do trono e veio para uma manjedoura, sair do trono dos céus para uma manjedoura, um coxo de boi, e nascer no meio, como eu gosto de dizer, no meio dos fedidos. Saiu do trono dos céus. Ele fez isso por amor a mim e a você. Voltando a Efésios 2, 5 e 6. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Deus Pai nos deu vida com Cristo. Você acha que a tua vida começa quando você nasceu ou foi concebido no ventre de sua mãe? Biologicamente, sim. Mas espiritualmente, nós só temos vida e vida verdadeira em Cristo Jesus. Deus nos dá vida e vida em Cristo Jesus. Não é arrogância teológica, não é prepotência desse pastor dizer que não há vida fora de Cristo. Existe vida fora da igreja presbiteriana? Tem. Se você viver a vida com Cristo, mesmo em outra igreja, vivendo com Cristo. Eu não digo que não há vida fora da igreja presbiteriana. Tem, mas não há vida fora de Cristo Jesus. Você pode servir a Deus e viver com Cristo no meio de nossa igreja. Você é convidado a isso. Mas fora de Cristo, jamais. Não há salvação fora de Cristo Jesus. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Só podemos sair de uma vida morta espiritualmente para uma vida viva espiritualmente. Quem nos faz essa transposição da morte para a vida? Só Cristo, porque Ele saiu da morte física para a morte, para a vida espiritual, morte e vida, cruz, ressurreição. Só Jesus fez isso por nós. Mais ninguém. É só Ele que nos dá vida. Jesus fez isso por mim e por você.
Os profetas também cumpriram sua missão. Os apóstolos e os profetas. Um pouquinho mais à frente, livro dos Hebreus. Livro dos Hebreus. Coisa boa. Ali tem uma história tremenda de muitos homens, desde Abraão, Moisés, Jaque, Jacó, e a coisa vem longe. Mas no verso Hebreus 11, 32 e 33, só para fechar a história, todo o capítulo 11, capítulo 11 chamado, né, dos heróis da fé, diz o seguinte, 32 e 33, e que mais direi? Certamente me fará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, patriarcas, a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Alguns aqui, só para resumir, de grandes homens e mulheres que cumpriram a sua missão dada por Deus, falaram, pregaram, profetizaram, libertaram, lideraram, guerrearam por obediência e amor. Jesus fez a sua obra maior na cruz, os profetas fizeram, os apóstolos também fizeram. Se você virar mais uma página, capítulo 12, verso 1, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Os apóstolos falam, nós, também nós, os apóstolos e nós, somos alvos do amor de Cristo, e cabe a nós, rodeados por tão grande testemunha, desembaraçar-nos do pecado que tem nos cercado, mas nós devemos correr e perseverar na carreira da fé que nos foi proposta. Aqui, o autor de Hebreus, provavelmente Paulo, nos convida a permanecer na fé de Cristo, ressuscitado, morto e ressuscitado. Perseverar e darmos testemunho. E quero terminar com o nosso texto de Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que nós andássemos nela. O verso 10 foi lido por nós na nossa campanha de uma vida com propósito, no capítulo que falava sobre servir. Nós fomos criados para conhecermos, vivermos com Cristo, adorá-lo e também servir a Ele e ao próximo, para as boas obras. Não existe cristão que não serve ao seu próximo, ao seu irmão. Porque Cristo ressuscitou? Para que você, através da evangelização, da pregação e das boas obras, leve isso aos outros. Essa é a nossa missão, esse é o nosso dever, essa é a nossa alegria. A alegria começa quando encontramos e entendemos a obra de Cristo.
Cristo morreu para me dar vida, vida em abundante, para me libertar do pecado, aquele pecado que me aprisiona, que me cega, que me engana, que me deixa surdo para as coisas de Deus. Mas Deus tampou, tirou a minha surdez, abriu os meus olhos, me tirou o grilhão que me prendia no pecado, e agora eu sou livre em Cristo Jesus, e agora eu sei escolher o certo e o errado. Antes eu fazia o errado e achava certo, agora eu posso escolher, agora eu sou livre, e agora eu sou livre principalmente para levar esta libertação a outros. Jesus ressuscitou, morreu e ressuscitou para me dar vida e dar a outros também. Não é para nós nos gloriarmos, eu sou salvo, ai que bonitinho que eu sou. Se fizer isso, você está mostrando que você é um pecador ainda não arrependido, mas um pecador que gosta de se exaltar, de se engrandecer, e não reconhecer que a salvação é dada de presente, de graça. Você não conquistou nada, foi Deus que te deu. Como diz o cantor Lázaro, foi Deus quem me deu, foi Deus quem me deu, tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. A começar pela salvação. Tudo. Minha família foi Deus quem me deu. Caiu o bagulho aqui. O suporte do pedestal. Tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. Saúde. O que eu não tenho é porque ou eu não cuidei e perdi, ou porque Ele ainda não me deu. Ele ainda vai me dar. A salvação que é pela graça, feita pelo projeto pascal de Jesus, de morte e ressurreição. Ele não te deu, Ele sempre quis te dar. O que basta é nós abrirmos a mão e falar, eu recebo. A salvação é dada de graça, de presente, ó. Deus quer te dar salvação hoje. Pastor, como que eu faço? Como Nicodemos. Senhor, como que eu faço para herdar o reino dos céus? O que basta é nascer de novo. Como assim nascer de novo? Voltar por frente da minha mão? Não, Nicodemos, você é tão estudioso, tão estudado, tão inteligente, fala essa besteira não. É nascer do Espírito. É você mesmo sendo um homem velho, entender que vida existe não a partir do ventre. Isso é vida física, mas vida espiritual existe a partir de Jesus. Eu estou teologizando o texto de Jesus com Nicodemos. Só existe vida eterna em Cristo Jesus. Talvez você conheça Jesus como conhece um livro de teoria, um livro de história. Mas Jesus não quer ser história. Jesus quer ser Salvador. Jesus não quer ser um coitadinho da cruz. Jesus quer ser Senhor. Porque Ele não está mais na cruz, mas também não está mais no túmulo vazio. Ele ressuscitou. E o Cristo ressuscitado é quem muda vidas, quem muda casamentos, quem muda filhos, quem muda genros e noras, quem muda famílias e quem muda país. Um país convertido ao Senhor Jesus, uma nação, governantes convertidos a Jesus. Não adianta, meu povo, querer pedir para os nossos governantes parar de roubar. Só tem um jeito, ou eles vão presos, porque assim não tem como roubar, ou a gente coloca a gente convertida, ou a gente ora para eles se converter. Ou coloca pessoas tementes a Deus, que ama Deus em primeiro lugar, do que o dinheiro, do que a posição. Não há salvação para um país, para um povo, para uma nação, para uma família, sem Cristo Jesus. Tem gente que quer mudar seu casamento. Não dá, irmão. Não dá para mudar.
se não tiver Jesus em primeiro lugar. Porque só a vida é com Cristo. Não dá para viver uma vida de vida autêntica e verdadeira nos padrões das trevas. Não dá. Você só tem vida, casamento bom, legal, saudável, com os padrões de vida eterna, não os padrões de vida mundana, secular e comum. E Jesus ressuscitou para trazer padrão de vida eterna. Assim nós podemos caminhar bem e por toda a eternidade. Oremos.